Antes mesmo da criação do mundo físico, antes da luz tocar a matéria, já havia conflito. Nos reinos celestiais, onde a glória divina resplandece eternamente, surgiu o impensável, a semente da rebelião, Lúcifer. Seu nome significava portador da luz, um arcanjo de beleza indescritível, sabedoria incomparável e posição elevada entre os anjos. Ele caminhava entre as pedras de fogo, vestia vestes feitas de luz e sua presença irradiava harmonia. Mas algo mudou. Aquilo que deveria ser admiração tornou-se orgulho. O mesmo brilho que refletia a glória de Deus começou a ofuscar sua própria percepção. Ele desejou mais, não apenas estar diante do trono, mas sentar-se nele. Subirei aos céus, disse ele. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Não estava sozinho. Um terço das hostes celestiais, seduzidas por sua promessa de liberdade e poder, uniram-se à sua causa. A primeira guerra da história não foi na terra, mas no céu. Arcanjos se enfrentaram, espadas flamejantes rasgavam dimensões. O som do conflito ecoou através da eternidade, até que o juízo foi pronunciado. Lúcifer, o portador da luz, tornou-se Satanás, o adversário, e seus seguidores foram precipitados, lançados do alto dos céus para as profundezas do abismo. Mas o que é esse abismo? E será que todos caíram com ele naquele momento? Ou alguns permaneceram aqui, ocultos, observando, esperando? Queda dos anjos não foi apenas uma derrota celestial. Foi o início de uma guerra cósmica que ainda hoje influencia tudo o que conhecemos. Uma guerra invisível, mas real. E que continua. Você está pronto para descobrir o que mais foi escondido? Após a queda inicial, nem todos os anjos caídos desapareceram nas sombras. Alguns permaneceram. Chamados de vigilantes, esses anjos tinham uma missão: observar a terra, proteger a criação, manter a ordem. Mas eles falharam. O livro de Enoque revela um capítulo oculto da história humana. Uma história que foi retirada das escrituras canônicas, mas que ainda assombra estudiosos, teólogos e pesquisadores até hoje. Segundo Enoque, esses vigilantes desceram ao Monte Hermon e ali fizeram um pacto, um juramento sombrio que selaria o destino do mundo. Eles tomariam esposas humanas, seres celestiais, puros e gloriosos, se unindo à carne. Da união proibida nasceram os Nefilins, gigantes, híbridos, monstros com força e inteligência sobre-humanas. Essas criaturas dominaram o mundo antigo, corromperam a humanidade, ensinaram segredos proibidos, magia, armas, manipulação genética. Os vigilantes ensinaram aos homens a arte da guerra, da feitiçaria e da dominação. Mas por quê? Por compaixão? Desejo? Ou seria parte de um plano maior para sabotar a criação divina? A corrupção se espalhou rapidamente. O caos reinou e então Deus interveio. O dilúvio não foi apenas punição para a humanidade. Foi uma limpeza profunda do DNA corrompido que contaminava a terra. Os vigilantes foram aprisionados em abismos eternos, segundo Enoque. Mas a pergunta permanece: por que esse relato foi suprimido? O que há no livro de Enoque que os poderosos não querem que saibamos? No meio de tanto caos e corrupção, surge uma figura envolta em mistério e reverência, Enoque. Diferente de qualquer outro personagem bíblico, ele não morreu. Ele foi arrebatado. Mas por quê? A Bíblia nos dá apenas um vislumbre. Em Gênesis 5:24 está escrito: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Uma frase curta, mas por trás dela, um universo oculto. O livro de Enoque expande essa narrativa de forma assombrosa.
Segundo o texto, Enoque não apenas andou com Deus. Ele foi escolhido para uma missão cósmica. Um homem mortal foi levado aos céus para servir como intermediário entre os vigilantes e o Criador. Imagine isso, um ser humano frágil sendo transportado através dos céus por camadas de realidade que desafiam a lógica humana. Enoque descreve 7 céus, cada um com seres e funções específicas. Guardiões, flamejantes tronos celestiais, registros eternos e uma luz que nenhuma palavra pode descrever. Lá, ele testemunha o julgamento dos vigilantes, vê os rostos daqueles que corromperam a terra e escuta o veredito do Altíssimo. Mas por que Enoque? O que ele tinha de tão especial? O texto sugere que sua pureza, sua fé e sua obediência abriram as portas do céu. Enoque foi o escriba de Deus, o cronista dos mundos visíveis e invisíveis. Ele recebeu visões do passado, do presente e do fim dos tempos. Ele viu o juízo final. Ele viu os reinos caírem, os astros se apagarem, os ímpios clamando por misericórdia, mas também viu a vitória dos justos. Enoque voltou à terra para transmitir essas mensagens, mas por pouco tempo ele foi levado novamente e nunca mais foi visto. Sua missão estava cumprida, ou talvez apenas começando. A pergunta que resta é: será que Enoque ainda está entre os céus, aguardando o tempo certo para retornar? Você já parou para pensar? Por que um livro que fala de anjos caídos, viagens celestiais e o juízo final simplesmente foi apagado da Bíblia? O livro de Enoque é um dos textos mais misteriosos e controversos da tradição judaico-cristã. Ele foi amplamente conhecido e respeitado por judeus do período do Segundo Templo, e inclusive por cristãos dos primeiros séculos. Mas com o tempo, ele foi silenciado. A pergunta é: por quê? Uma das principais razões está em seu conteúdo extremamente incômodo. O livro de Enoque fala sobre os vigilantes, anjos que desobedeceram a Deus e desceram à terra, gerando uma raça de gigantes com mulheres humanas. Isso não é uma simples alegoria. O texto é gráfico, direto e desafia as versões tradicionais da criação e do pecado original. Além disso, o livro apresenta uma cosmologia completamente diferente da aceita oficialmente. Descreve o universo como uma série de camadas, céus, interligados e mecanismos celestes com engrenagens quase mecânicas. Uma descrição que vai muito além da simbologia bíblica tradicional. Outro ponto crucial: as profecias. O livro de Enoque não poupa os poderosos. Ele denuncia reis, sacerdotes, estruturas religiosas corrompidas. Um livro que acusa diretamente as elites espirituais de estarem aliadas às forças das trevas. Isso fez dele um texto perigoso. No Concílio de Laodiceia, no século IV, o livro foi oficialmente excluído do cânon. Era o início de um esforço para centralizar e padronizar os textos considerados seguros para a fé cristã institucional. O livro de Enoque foi considerado herético, fantástico demais, ou simplesmente ameaçador. Mas aqui está o detalhe mais intrigante. Apesar da rejeição oficial, diversos pais da igreja citavam o livro de Enoque. Irineu, Tertuliano, Orígenes, todos reconheciam sua autoridade espiritual. O próprio apóstolo Judas, no Novo Testamento, cita textualmente o livro de Enoque em sua carta, versículo 14. Isso significa que, mesmo sendo excluído mais tarde, ele era parte do imaginário cristão original. Hoje, muitos estudiosos acreditam que o motivo real da exclusão foi justamente o seu poder de revelação. O livro de Enoque toca em verdades que, talvez, não deveriam ser reveladas tão cedo. Afinal, ele fala de batalhas espirituais, hierarquias celestiais e do destino final da humanidade. Um conhecimento que, se mal interpretado, poderia abalar os alicerces da fé institucionalizada. Mas
Agora, esse livro proibido voltou à tona, e a decisão de ignorá-lo ou estudá-lo profundamente está em suas mãos. Mas o que aconteceu com esses anjos vigilantes após corromperem a criação? O livro de Enoque descreve um julgamento severo e sem retorno. Deus, em sua justiça, envia o arcanjo Uriel para advertir Noé do dilúvio que se aproxima. Sim, o mesmo dilúvio que conhecemos da história de Gênesis. Mas aqui ele é visto não apenas como um castigo à humanidade, mas como a sentença final para os anjos caídos. Esses seres foram acorrentados em prisões de trevas, segundo o texto, lançados em abismos profundos até o dia do juízo final. E suas proles, os nefilins, seriam eles os espíritos malignos que hoje assombram o mundo espiritual? O livro de Enoque sugere que as almas dos gigantes, ao serem destruídas, não ascenderam nem foram aniquiladas, mas vagaram pela terra, atormentando e tentando os seres humanos. Seriam eles os demônios que hoje conhecemos? Como se o mal deixado por esses seres não tivesse sido apenas físico, mas espiritual, hereditário, como uma ferida invisível que continuaria aberta ao longo das eras. E o mais perturbador, o texto diz que Enoque foi chamado para ser o escriba celestial, um homem, um simples humano, levado aos céus para escrever sentenças contra os próprios anjos. Imagine o peso desse chamado. Imagine ser escolhido para confrontar forças sobrenaturais com palavras ditadas pelo próprio Deus. Mas a grande lição de tudo isso talvez esteja em algo que atravessa todo o livro de Enoque. A justiça divina é inevitável. Nada escapa ao olhar do Altíssimo, nem mesmo os seres mais poderosos. E isso é um alerta e também um consolo. Estamos todos nós sob os olhos de um Deus que vê além das aparências. Um Deus que julga com verdade, mas que também oferece arrependimento e redenção. Será que os dias de Enoque estão mais próximos do que imaginamos? Estaríamos nós revivendo os dias dos vigilantes, onde o mal se mistura à tecnologia, ao poder e à manipulação da criação? E se o livro de Enoque, ocultado por séculos, estiver emergindo justamente agora? Porque sua mensagem é mais urgente do que nunca. Durante séculos, o livro de Enoque permaneceu nas sombras, esquecido, proibido, rejeitado por muitos, temido por outros. Mas por que um livro que fala sobre justiça, queda e redenção foi silenciado? Talvez porque ele revela demais, porque ele expõe um conflito que vai além do visível, uma guerra espiritual que começou antes mesmo da criação da humanidade e que continua até hoje. Anjos que ousaram desafiar o Criador, humanos seduzidos por poder proibido, e um Deus que não apenas julga, mas também restaura. O livro de Enoque não é apenas um registro antigo, ele é um espelho, um alerta, uma profecia. Talvez ele tenha ressurgido em nossa geração por um motivo. Talvez estejamos vivendo o prelúdio de algo muito maior. Os vigilantes de ontem foram corrompidos, mas os de hoje precisam estar despertos. Você está atento aos sinais? Está buscando discernimento além da superfície? Está preparado para o que pode vir? Não se trata apenas de estudar um livro antigo. Trata-se de compreender onde estamos na linha do tempo espiritual. Trata-se de alinhar nosso coração à verdade, mesmo que essa verdade assuste, confronte ou desestabilize. E é por isso que este canal existe. Para que vozes como a de Enoque não sejam mais silenciadas. Para que você, que busca a verdade, tenha onde beber, questionar, crescer. E se este vídeo te ajudou a entender por que o livro de Enoque é tão polêmico, deixe o seu gostei para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. E se você conhece alguém que se interessa por temas religiosos e históricos, compartilhe este vídeo com essa pessoa. E se você quer continuar aprendendo e
Crescendo em sua fé, inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte da nossa comunidade de buscadores da verdade. Caso tenha ficado alguma dúvida ou tenha alguma sugestão para os próximos vídeos, deixe nos comentários. Lembre-se, o estudo da Palavra de Deus é uma jornada contínua, e quanto mais nos aprofundamos nela, mais perto chegamos do coração de Deus. Que a graça e a paz de Cristo estejam com você. Até a próxima revelação.